Com mais de 25 anos de carreira e passagens por grandes empresas, Flávia Verginelli é a diretora responsável pela área de produtos e inovação no Google no Brasil. Além disso, é também a nossa primeira entrevistada da série De Frente com Elas, que vai trazer bate-papos com mulheres que estão transformando a indústria da comunicação. Dá só uma olhada. Falar de 9 anos dentro do Google é falar mais ou menos de uns 20, 30 anos, né, nesse mundo afora. Acho que principalmente pela velocidade que a gente vem vivendo em função da tecnologia. Eu que cuido da área de produtos, eu sempre falo que eu não sei quantos produtos eu sou responsável, porque são milhares de engenheiros criando produtos todos os dias. Eu acho que o Google incentiva muito a gente a trabalhar, né, não somente o intelecto, mas a mente do ponto de vista de manter uma, que a gente fala aqui, né, de mental health, uma mente sadia, né, uma mente saudável. E por quê? Porque a velocidade, realmente a gente não sabe se o nosso cérebro está acostumado com tantas mudanças. Eu acho que a gente vive um momento novo e a gente precisa prestar atenção nisso. O assunto está bastante falado, o que já é um ganho inicial, porque antes nem o tema era comentado, né? Era como se isso fosse no escuro. As mulheres viviam nessa sombra. E eu acho que hoje a gente começa a tratar o assunto. Precisa melhorar? Precisa melhorar muito. Trabalhar numa empresa como o Google é diferenciado? É diferenciado. A gente tem políticas bastante sérias em relação a trazer igualdade do homem e da mulher. Então, quando a gente olha hoje para a liderança aqui no Brasil, você já tem uma representatividade bastante grande. Aqui no Google, os salários são iguais para mulheres e para homens. Então, a gente realmente trata o assunto e a gente sim trata o assunto com metas, né? E eu acho que as metas vêm top-down. Não é simplesmente a meta de uma área, é de uma companhia inteira. Eu sou bastante otimista do ponto de vista de que vai mudar, mas também eu acho que assim, a mudança ela vem todos os dias. Não adianta a gente falar que vai mudar e aí quando tem uma nova posição aí no mercado de vice-presidente e presidente, a gente não traz um pipe mais diverso. Então a gente tem que sempre estar atento e a gente precisa assim falar sobre o assunto e levantar a voz quando a coisa não está acontecendo. É uma coisa para mim interessante, eu vi essa semana um post de uma pessoa onde mostrava uma capa com 4 homens, né? Antigamente, isso na verdade não me afetava, porque eu acho que eu estava tão acostumado com essa cena e não existia nem discussão sobre o assunto que aquilo era comum. Hoje, quando eu olhei aquilo me pegou. Então, eu acho que é um pouquinho, se a gente falar do assunto, se a gente insistir no assunto, a gente vai conseguir mudar. Eu nunca percebi resistência. Né? Eu acho que ele está tão dentro da nossa cultura, né? Até dentro de casa, que você não tem essa percepção, você acha aquilo normal. Quando eu vim trabalhar no Google e a gente é educada em relação a todos os bias que existem, em relação a qualquer tipo de problema que a gente tenha, em relação a homem e mulher, racial e tudo mais, eu comecei a ser educada. Educada de uma maneira que eu comecei a perceber o quanto eu tinha isso no passado e não tinha essa percepção. Então, sim, eu vejo hoje o quanto eu sofri sim por ser mulher, né? Mas nem percepção eu tinha que aquilo era um problema por ser mulher. Eu sempre achava que era um problema que eu não tinha desenvolvido skill, aquilo. Eu sempre jogava isso como um problema meu, né? E hoje eu vejo que realmente não era um problema meu, era um problema sim, né, de uma questão de uma sociedade machista. Sem dúvida nenhuma o mundo é smart, né? Se a gente for pensar nos nossos antepassados, né, hoje tem muito menos sofrimento do que existia. Hoje tem muito menos fome do que existia. Hoje tem muito mais tecnologia do que existia. Então, como não acreditar que o mundo é smart? Sim, acredito que o mundo é smart de várias maneiras, né? Não é só na tecnologia. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente é smart na forma de viver e em ser super criativo. O consumidor é que está pautando onde a publicidade tem que estar. Então, a partir do momento que o consumidor está dentro desses devices, né, os criativos vão ter que criar para esses devices. A gente fala muito de diversidade, né, de gênero, diversidade racial. Eu gosto sempre dentro da minha equipe falar assim, o processo criativo ele vem da diversidade cognitiva. E a hora que a gente consegue colocar pessoas que pensam diferente, a criatividade e a inovação,
ela vai estar em tudo. Enquanto a gente olha um espaço desse, ele foi um projeto feito por uma pessoa do Google usando 20% do seu tempo. E de repente virou um projeto onde a gente traz os grandes líderes do país para discutir digitalização, para discutir temas que vão transformar a sociedade. Essa pessoa simplesmente entendeu que podia inovar, foi buscar recursos fora do Brasil e com 20% do seu tempo ela acabou criando esse espaço, trazendo referências de outros lugares do mundo. Se a gente for pensar em tendência, a gente está falando de 5G, né? E tudo que a gente está falando de novas tecnologias, aceleração de tecnologia, significa que eu vou ter que ser mais eficiente e eficaz para o meu cliente. Porque ele vai conseguir fazer tudo mais rápido e assim, todo mundo vai estar no digital. Isso vai ser para trazer mais eficiência. Então, quando a gente está pensando, servidores no Google no mundo inteiro, a gente tem ali machine learning, algoritmo, para melhorar o quê? Redução de custo de energia. Né? Isso é bom para a empresa, é bom para o mundo. Então, assim, você tem que ter um core aí em inteligência artificial e machine learning. Às vezes parecem buzzwords, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, veio para ficar. E o CEO ou a empresa que não entendeu ainda isso vai perder eficiência, não tenho dúvida. E a gente vê, como sempre, a criatividade, a adaptabilidade, a colaboração, né, e a inteligência emocional. Eu acho que para lidar com toda essa velocidade, o volume de nova informação, se você não for colaborativo, você não consegue, porque você não vai conseguir saber tudo. E parece simples e parece clichê, mas muda tudo, muda a forma com que você atua dentro do seu grupo de trabalho. Então eu vejo muito skill de colaboração com inteligência emocional como skills absolutamente necessários para você viver todas as mudanças que estão acontecendo.